Gravando aula do módulo 17, Psicoterapia Breve, com a turma 9. Estamos agora no dia 14 de dezembro de 2022. Bom, o que é que vocês imaginam? O que significa psicoterapia breve? Breve dá a impressão que é um pouco mais rápido. Isso, um pouco Não mais vai rápido. tão profundo quanto a análise, né? Não é Acredito a que sessão seja. mais rápida, tá? Não a sessão, mas a técnica, A técnica. A talvez. psicoterapia breve é trabalhar com as coisas recorrentes. Hum, Psicoterapia breve não é análise, é a terapia para trazer o equilíbrio o mais rápido possível para a pessoa. uhum. Isso é bom. Mudou o slide para vocês? Sim, Ótimo. Estão sim, todos enxergando bem? sim. Fique à Aham. vontade para interromper, para perguntar. Eu vou dar seguimento. Explicando para vocês que este módulo ele é um apanhado dos principais pontos para facilitar a compreensão em curto espaço de tempo e possibilitar a prática da PB, que é a psicoterapia breve, já de imediato com seus pacientes pilotos, ainda no período de capacitação. Abre porta para um estudo mais profundo da matéria, o que depende do interesse e disposição sempre de cada um. Psicoterapia é o tratamento por meios psicológicos de problemas de natureza emocional, no qual uma pessoa treinada, psicanalista em formação ou formado, deliberadamente estabelece um relacionamento profissional com o paciente com o objetivo de remover ou modificar ou retardar sintomas existentes naquele momento, crises, interferir em padrões perturbados de comportamento, promover, então, o desenvolvimento e o crescimento positivo da personalidade que naquele momento se encontra conturbada. Em 1918, o próprio Freud propôs uma terapia de base combinada com outros métodos. A psicoterapia breve integra conceitos teóricos oriundos de diferentes teorias, além dos conceitos psicanalíticos que constituem a base da nossa formação profissional. A psicoterapia breve admite várias abordagens, como a psicanalítica, a comportamental, a cognitiva, a psicodramática, prestar menos ou mais atenção aos determinantes psíquicos atuais ou infantis, a história de vida familiar e pessoal, ao sintoma, ao comportamento, ao funcionamento consciente ou inconsciente, vai depender também da abordagem escolhida pelo psicanalista. Esta abordagem escolhida é de acordo com o paciente que chegou no consultório. Nós não vamos fazer uma escolha prévia. A abordagem psicanalítica respeita o vértice psicanalítico na íntegra, ou seja, a investigação da transferência, a interpretação, a neutralidade e as associações livres. A resolução de sintomas não é o eixo principal da terapia, mas a busca da compreensão de sentidos.
Na abordagem da terapia psicodinâmica, que tem Fiorini como bom exemplo, a teoria de origem psicanalítica, mas o modo de trabalhar difere do vértice psicanalítico, sendo mais diretivo e intervencionista. A terapia cognitiva baseia-se na premissa da inter-relação entre cognição, emoção e pensamento no funcionamento do ser humano. E salienta a importância do pensamento sobre o afeto, o comportamento, a biologia e o ambiente. Não se atém a procurar causas dos sintomas no passado do paciente, como faz a psicanálise. Aliada à terapia cognitiva, é a abordagem mais indicada pelos psiquiatras por ser mais direta e de simples realização, para ajudar a sair de uma determinada crise. Aqueles que já fizeram sessão de análise comigo, agora vão entender que eu pratiquei com vocês também a psicoterapia breve, em diversos momentos. A Elisete não faz muito tempo que eu usei psicoterapia breve, Elisete. Sim. Foi rapidinho e deu resultado. Uhum, deu. Então, na abordagem da PNL, Programação Neurolinguística, o enfoque se volta para a ideia de que o modelo de linguagem que o indivíduo possui amplia ou reduz a compreensão do mundo exterior. Ao acreditar que a linguagem influencia nós e aos outros, a PNL busca os padrões que, sem percebermos, utilizamos para nos relacionar com o mundo e conosco. Então, utilizamos bastante também da PNL em terapia. A PNL é a programação neurolinguística. É uma abordagem pseudocientífica que visa aproximar comunicação, desenvolvimento pessoal e psicoterapia, criada por Richard Bandler e John Grinder, na Califórnia, Estados Unidos, na década de 1970. Algo já um tanto mais novo. Eles afirmam que existe uma conexão entre os processos neurológicos e a linguagem, e a linguística, e os padrões comportamentais aprendidos através da experiência, aí é que é a programação, e que esses podem ser alterados para alcançar informações específicas de metas na vida. Também afirmam que a metodologia de PNL pode modelar as habilidades de pessoas excepcionais, permitindo que alguém adquira essas habilidades. Mas muitas vezes, em uma única sessão, a PNL pode tratar problemas como fobias, depressão, distúrbios motores, doença psicossomática, miopia, alergia, resfriado comum e também distúrbios de aprendizagem. Freud adotava uma definição curta e cheia de sentidos, onde ele dizia: pode-se comparar a psicoterapia como a façanha realizada pelos holandeses no seu Mar do Sul, uma drenagem, onde a mar deve parecer a terra. Eis o que aconteceu com o Mar do Sul, e ainda acontece. Traduzindo em psicoterapia, a tarefa, onde há inconsciente, deve aparecer o consciente. Psicoterapia, conscientização do inconsciente. Aí eu coloquei uma imagem que é da Holanda,
A Holanda está no grupo de Países Baixos, eles estão abaixo do nível do mar. Interessante, né? Vale a pena conhecer. Sim. O paciente chega ao consultório em estado de ambivalência e, após certo tempo, deverá sair em estado de univalência. É o trabalho de uma sessão de psicoterapia breve. No início da análise, ela era consciente e inconsciente. Mas para que experimente uma vida saudável, o seu inconsciente deve desaparecer, isto é, duas coisas antagônicas devem dar lugar a uma coisa só. Então, a psicoterapia, no sentido bem amplo, é qualquer método de tratamento dos distúrbios psíquicos e emocionais que utilize dos meios psicológicos para o tratamento, estabelecendo uma relação terapeuta-paciente. Na psicoterapia breve, o terapeuta ajuda o paciente a se ajudar. Para tanto, ele assume um papel mais diretivo e ativo, despreza a neutralidade, a abstinência e não trabalha com a tensão flutuante. Está trabalhando no que está recorrente. Elisete já vivenciou isso e a Gabi também vivenciou isso comigo várias vezes, não é, Gabi? Sim, sim, é quando é aquele problema mais evidente, né? Uma coisa Tem, atual ali. bem isso aí. Felizmente tudo Uhum. passou, né, Gabi? Anel do Rei funciona. Então, psicoterapia, no sentido bem amplo, é qualquer método de tratamento dos distúrbios psíquicos e emocionais que utilize dos meios psicológicos para o tratamento, estabelecendo, portanto, uma relação terapeuta-paciente. Voltamos lá a falar de novo. A psicoterapia breve integra conceitos teóricos oriundos de diferentes teorias, além dos conceitos psicanalíticos que constituem a base da nossa formação profissional no nosso Instituto IDIEGO. Na psicoterapia breve, o psicanalista ajuda o paciente a se ajudar. Para tanto, ele assume um papel mais diretivo e ativo. Despreza a neutralidade, a abstinência, e não fica trabalhando só com a atenção flutuante, mas observa e analisa o discurso que apresenta situações recorrentes em conflito. É como alguém que leva um tombo, como aí está nesta imagem, a menina caindo, o garoto vai lá e está pegando na mão para ajudar a levantar. E a psicoterapia breve é isso, é ajudar a pessoa a se levantar e adquirir equilíbrio do seu ego. O objetivo de fazer que o paciente conheça as suas capacidades é muito importante, porque as pessoas não conhecem as capacidades que elas têm. Vocês que já estão chegando nesta fase da formação, eu já falei isso várias vezes, vocês não sabem das suas capacidades, das suas potencialidades. Quando eu começo a trabalhar paciente piloto, vem aquele medo que acha que não é competente. E, na realidade, é competente, tem um conhecimento como os outros não têm. Então, é necessário trabalhar para que a pessoa adquira confiança nela, conheça as suas capacidades e aprenda a lidar consigo mesmo. Além de conhecer a si mesmo, esse paciente precisa adquirir um suporte emocional para fazer frente às dificuldades que aparecem no dia a dia, sem vê-las como fantasmas aterrorizantes, e sim como algo que faz parte do contexto da vida de todas as pessoas e que precisa ser visto como normalidade. Na psicoterapia breve também nós trabalhamos bastante
a inteligência emocional. Eu tenho um caso recente de um homem de 38 anos, executivo de uma organização grande, e que ele é cheio de dúvidas. Dúvidas sobre a competência dele. Então, eu fiz com ele um exercício que eu vou fazer com vocês agora. Vou esperar a nossa querida amiga Lisete se ajeitar. Nós vamos Ah, fazer sim, eu tava arrumando a cortina aqui, tá muito calor. Entrar esse um ventinho aqui. que eu vou fazer com vocês agora, para trabalhar pessoas que estão com dúvida das suas capacidades e que têm medo. Determinado momento, ele é pesado. Ele é um pouco agressivo. Mas eu vou fazer com vocês agora esse exercício, tá? E traz um resultado fabuloso. Ok? Relaxadas? Uhum. Se quiser fechar seus olhos, pode fechar seus olhos. Imagine que você agora está morrendo. Você está diante da morte. A minha voz é a morte. Você está morrendo agora. Mas você está pensando, nossa, mas eu não posso morrer agora. Eu tenho tanta coisa para fazer. Mas eu, a morte, estou dizendo, você vai morrer agora. Mas eu, a morte, vou dizer assim, me dá uma razão por que você merece viver. Por que você merece viver? Você merece viver mais? Se alguém quiser responder, por favor, fique à vontade. Por que você merece viver? Porque eu quero viver. Pode falar, Vanessa? Por quê? Você me pergunta, mas eu responderia porque eu quero viver, né? Porque eu tenho sonhos, tenho Porque você planos. quer viver. Mas a morte quer que você justifique por que você merece viver. Não basta querer viver. Você tem que mostrar por que você merece viver. Gabi, por que você merece viver, Gabi? Ai, eu acho que só me veio na mente assim o desejo, eu preciso ficar perto deles, da minha família. Me deu uma dor no coração de pensar em ficar longe dos filhos, né, do esposo, é uma coisa, mas é uma carência minha. Eu percebo assim que se fosse a morte, era eu que preciso deles, assim, porque eles vão se virar sem mim, é óbvio. Legal. Todo mundo se vira, mas é mais eu acho. Elisete, por que você merece viver, Elisete? Porque também pela família, mas talvez eles dão conta. Hoje a gente ainda estava conversando sobre isso, eu e meu marido, porque um conhecido nosso se enforcou. E aí meu marido disse assim, mas ele não pensou na família dele, né? Não pensou em quem ficou, quem ele deixou. Daí eu falei, o desespero, né? É o desespero que leva, né, a pessoa a fazer isso. E, mas é bem isso que a Gabi falou, assim, as pessoas se viram, né?
quem fica se vira. Mas, em primeiro momento, me veio assim, aqui em casa, né? Porque tem muita coisa que eu tomo à frente, principalmente em relação ao meu filho, que ainda tem 17 anos. Pensei em encaminhá-lo, né? Ainda não terminei minha missão. Legal, E quem sabe conhecer meus netos. legal. Mas o objetivo, então, da psicoterapia breve, fazer que o paciente conheça suas capacidades e aprender a lidar consigo mesmo. Porque se você acabou de mencionar o cara que se suicida, ele está desesperado, ele acha que ele não presta para este mundo mais. Quando nós estamos diante da morte, nós temos que justificar por que nós merecemos viver. Quais são as suas virtudes? O que é que você pode contribuir para outras pessoas? Com o que você pode contribuir? Como que você pode contribuir para a sociedade? Como você pode contribuir para o bem-estar de pessoas? Aí sim, você tem tudo isso dentro de você que você é capaz de realizar. Se é um engenheiro civil, eu sei construir estradas, eu sei construir prédios, eu construo moradias. Por isso eu mereço viver, que tem muito para fazer. Se é uma pessoa que cozinha, eu sei cozinhar muito bem. Eu posso fazer pratos excelentes para alimentar as pessoas. Então, com isso, eu começo a mostrar as potencialidades. Porque quando ela chega no nosso consultório, que ela está no conflito, lá dentro dela ela está dizendo assim: eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Então, ela merece viver sim, porque ela tem condição, ela tem capacidade dentro dela que está latente. Então, colocar essas capacidades para fora, para ter gosto pela vida, ter sabor da vida. E sabor da vida é aquilo que você pode realizar. Aí trabalhar com a pessoa, isso. O que que ela pode fazer para ela, para a família, para os amigos, para as pessoas? Ficou claro? A morte foi embora, tá? Vocês estão salvas. Oba. Fazer com que a Professor, pessoa possa aprender a lidar com ela mesma. professor, esse trecho me lembrou o filme O Alto da Compadecida, né? Sim? E na hora da morte eles têm que negociar ali, se justificar para Jesus, né? Tem o diabo e tem o Jesus no filme. É isso Aí aí. eles têm que justificar o que eles têm de bom para ficar vivo. Uhum. Quanto de potencial tem dentro de uma pessoa que ela não sabe, que ela não pratica, porque ela tem vergonha, tem medo de censura, tem medo de arriscar. Ela tem vontade, mas não acredita nela. Tem que acreditar nela. Por isso eu uso também, em psicoterapia breve, o livro Fernão Capelo Gaivota, que é um modelo fantástico de superação. É uma história baseada na sociedade. Esse livro foi produzido há 50 anos atrás, mas representa a nossa sociedade de hoje e algumas pessoas que se destacam, que estão no Fernão Capelo Gaivota. Aqui na minha sala, no meu apartamento, eu tenho ali uma escultura do Fernão Capelo Gaivota. Pessoas que vêm aqui, eu também tenho meu consultório aqui também, no meu apartamento, olha para aquilo lá, que interessante aquela gaivota. Desperta o interesse. Sejam Fernão Capelo Gaivota, cada um de vocês. Vocês podem. Vocês têm capacidade para isso.
Só precisa acreditar em si mesmo. Além de conhecer a si mesmo, o paciente precisa adquirir suporte emocional para fazer frente às dificuldades que aparecem no dia a dia, sem ver as dificuldades, fantasmas aterrorizantes, e sim como algo que faz parte do contexto da vida de todas as pessoas e que precisa ser visto como normalidade. E é tudo 100% humano. Esse entendimento de 100% humano ele é muito profundo. A abordagem psicanalítica respeita o vértice psicanalítico, ou seja, a investigação da transferência, a interpretação, a neutralidade e associações livres. Mas quando nós estamos com uma pessoa que está num buraco escuro, o que nós vamos conseguir fazer com esse trabalho da psicoterapia breve? Mostrar a ela a luz no fim do túnel, para que ela possa sair do estado que ela se encontra, porque ela está imersa num buraco negro. A resolução dos sintomas não é o eixo principal da terapia, mas a busca da compreensão dos sentidos, do sentido da vida. Na psicoterapia breve, de orientação psicanalítica, o psicanalista procura trabalhar com uma interpretação seletiva de todo o material trazido pelo paciente e suas associações livres. Ele fala sobre o que ele quiser, mas se a gente está vendo que o problema está sendo no contexto atual, recorrente, vamos trabalhar com a psicoterapia breve. Na PB, o psicanalista trabalha em torno do foco, orientando o processo associativo, procurando trabalhar com uma interpretação seletiva de todo o material que é trazido pelo paciente e suas associações livres. Uso de metáforas e pontuações eficazes do aqui e agora. Psicoterapia breve é aqui e agora. No caso Dora, uma paciente com 18 anos com quadro de histeria foi tratado por Freud em apenas 11 meses. Eu tenho o caso de tratamento que em 3 meses a pessoa estava recuperada. No caso Dora, com Freud, a paciente acompanhava a doença do pai desde os seus 6 anos de idade. Aos 8 anos apareceram os primeiros sintomas de neurose. Aos 16 anos apresentou rouquidão, tosse e sonho recorrente da sua casa em chamas, onde o pai aparecia perto da cama e acordava. Ela se vestia rapidamente e a mãe lutava para salvar uma caixa de joias. Neste momento, no sonho, o pai dizia: eu me recuso a ser queimado com meus 2 filhos por causa de uma caixa de joias. Saem correndo e Dora acorda, apavorada. Depois do tratamento, Dora casou-se e nunca mais teve uma recaída. No caso do homem dos ratos, neurose obsessiva de um advogado de 30 anos, temia que algo pudesse acontecer com as 2 pessoas que mais amava, seu pai e uma moça que era admirada por ele. Tinha um impulso de cortar a garganta com uma navalha, mas nunca o fazia. Possuía desejo de olhar mulheres nuas, o voyeurismo, mas temia que algo horrível lhe acontecesse. Seu medo era que ratos entrassem no ânus da moça que ele gostava e de seu pai falecido há 9 anos. Este caso de neurose grave foi tratado durante 1 ano
restabelecendo a personalidade do paciente e removendo as suas inibições. O psicoterapeuta do século XXI precisa ser treinado de forma a que a pessoa possa desenvolver a sua criatividade, que está reprimida, a criatividade dele, para integrar as diversas abordagens terapêuticas em benefício do seu paciente. Eu tenho um outro caso também, que já está indo para 1 ano, um jovem de 27 anos, que tinha passado por uma situação bastante complicada, se envolveu com drogas e bebida, foi preso, está em liberdade condicional, se recuperando, uma família maravilhosa. E quando começamos a terapia com ele, tinha que ser 11 horas da manhã, porque ele não acordava. E mesmo sendo 11 horas da manhã, ele estava com sono. Ele não fazia nada, ele não tinha vontade de nada, não tinha desejo nenhum. Então eu comecei a trabalhar para ele construir alguma coisa para ele, por ele, para não ficar dependente da família. Minha última conversa com ele agora, que foi segunda-feira, atendendo toda segunda-feira. Ele está entusiasmado, está se preparando para fazer um vestibular, que agora ele quer ser engenheiro elétrico, vai fazer uma faculdade de engenharia elétrica. Acha esse ramo maravilhoso, está falando no trabalho, todo entusiasmado. É outra pessoa totalmente diferente. Se eu não mando mensagem para ele para confirmar que vai ter a sessão, ele manda mensagem para mim. Nós vamos ter sessão hoje, é verdade? Olha como ficou o interesse dele. E no começo, ele ia para a sessão porque estava sendo empurrado pela mãe. Não queria saber daquilo, não. Era um pé no saco ele vir para uma sessão de análise. E agora não, agora ele vem com alegria. Nossa, eu não vou abrir mão nunca na minha vida do que eu faço contigo, hein? Fantástico, né? A psicoterapia breve surgiu como necessidade emergencial, e é para isso mesmo. Em resposta ao problema assistencial colocado pelo número cada vez maior de população carente de um tratamento no centro de saúde mental, nas instituições privadas, nos hospitais psiquiátricos e no SUS, que tem por aí. Psicoterapia breve é o tratamento por meios psicológicos de problemas de natureza emocional, no qual uma pessoa treinada deliberadamente estabelece um relacionamento profissional com o paciente com o objetivo de remover, modificar ou retardar sintomas existentes, interferir em padrões perturbados de comportamento. Assim, busca promover o desenvolvimento e crescimento positivo da personalidade. É perigoso pensar que a psicanálise prolongada é o único tratamento válido. Como também não se deve supervalorizar os alcances da psicoterapia breve, atribuindo-lhes resultados espetaculares, embora estes apareçam. Usamos a psicoterapia breve para tratar aquilo que está recorrente, depois continua as sessões de análise. Com o progresso da psicanálise, o tratamento foi gradualmente se tornando mais prolongado. Há alguns fatores que foram sendo levantados, como resistência, determinação dos sintomas, os fenômenos de transferência e demais situações envolvidas no processo de análise.
Freud achava-se empenhado no início da sua teoria a buscar rápidas curas, dirigidas para a solução de determinados conflitos e sintomas. Já no Brasil, o crescimento da PB tem se verificado nesta última década, com a demanda de publicações sobre o assunto por parte de autores brasileiros. Como evento marcante, nós tivemos o primeiro encontro nacional de PB, realizado na PUC do Rio de Janeiro, em 1984, e que deu origem a vários outros encontros e cursos no país com professores de renome internacional. Hoje nós temos aqui professores bem competentes também no Brasil, com bastante experiência. O nosso curso de psicanálise, esse que vocês estão fazendo, com a introdução dessa matéria, vem se tornando um dos maiores formadores de profissionais que podem fazer uso deste valioso método de trabalho e tratamento psicoterápico, desenvolvendo práticas. Você trabalhar na entrevista inicial, o encontro entre o psicanalista e o paciente, tem vários objetivos, que dizem respeito a dois pontos principais. Como coletar informações necessárias para avaliar a condição do paciente e estabelecer um vínculo terapêutico entre o paciente e o profissional. O vínculo e a aliança terapêutica. Nessa relação psicanalista-paciente, vários fatores interferem na relação psicanalista-paciente, onde estão em jogo as expectativas do paciente, seu posicionamento com todos esses elementos tem componentes conscientes e inconscientes e precisam ser avaliados e considerados no desenvolvimento do vínculo terapêutico entre o paciente e o profissional, que a gente vai construindo, vai tecendo, vai construindo isso. As relações transferenciais do terapeuta também são importantes. E, quando inconscientes, elas podem ser destrutivas. Na primeira entrevista, os pacientes, em geral, estão ansiosos, querendo contar suas histórias. Eles precisam de encorajamento e sentir que não estão sendo julgados. Coloquei uma imagem simbólica disso, como se nós estivéssemos com uma lupa em cima dele. Quando nós conhecemos pessoas que não sabem nada do que é psicanálise, que falam que nós somos psicanalistas, aí costumam falar assim, cuidado com o que você fala, está lendo a sua mente. Assim são as pessoas. Então, ele vem no consultório, cuidado com o que eu vou falar. O psicanalista deve exercer o seu papel de ouvir e encorajar a falar, encorajar o paciente a falar da forma suave, sem censuras, e mostrar que está ali para ajudar o paciente no que ele está tentando fazer na entrevista. Isto é, expressar o seu problema do modo que o paciente, do modo que ele vê, é uma forma de manifestação das angústias que o atormentam naquele momento. Ouvir sem julgar, estar atento aos próprios sentimentos, apoiar e empatizar, fora a todo instante. Empatizar com os esforços do paciente não é uma tarefa fácil. É preciso aprender e praticar, sempre mantendo a sua autocrítica. São dois erros que são comuns quando se está aprendendo a entrevista. Intervenção excessiva e ausência total de intervenção. Temos que aprender a utilizar a intervenção no momento certo. Na primeira entrevista, os pacientes, em geral, estão ansiosos, querendo contar as suas histórias, a sua versão da vida.
Eles precisam de encorajamento e sentir que não estão sendo julgados. O psicanalista deve exercer o seu papel de ouvir, encorajar o paciente a falar de forma suave, sem censuras. E o psicanalista vai demonstrar que está ali para ajudar o paciente no que ele está tentando fazer na entrevista. Isto é, expressar seu problema do modo que ele, paciente, o vê. É uma forma de manifestação das angústias que o atormenta. Às vezes, se quer seguir exatamente a ordem da anamnese. E não é isso, a anamnese não é para seguir ordem, não. Mas o paciente pode não ter essa ordem na sua cabeça. Nós vamos seguir a associação livre para ele falar o que ele quiser. Tentar forçá-lo a voltar a seguir uma determinada sequência, a cada vez que se desvia dela, acaba interrompendo, desencorajando a comunicação. Não tem sequência, não. Por outro lado, o medo de interromper pode fazer com que informações importantes deixem de ser levantadas ou esclarecidas. Nós podemos interromper a fala do paciente, sim. Professor, uma pergunta sobre a anamnese. A gente, como psicanalista, a gente vai registrando a anamnese ao longo das análises, ao longo das sessões, né? Isso. De repente, nas 10 primeiras sessões, eu vou ter um levantamento sobre o histórico, sobre a infância, sobre... E nunca na frente do paciente, não? Nunca na frente dele. Sim, sim, quando ele vai embora. A gente, né, Faz suas anotações, registra vai depois. embora e quando ele vai chegar, você vai olhar a anamnese, ler novamente. Estou lá. Mas você não sabe o que vai sair. Que cada sessão é uma caixinha de surpresas. Legal, Gabi? Legal, obrigada. O ambiente no qual a entrevista acontece também é importante para ajudar o paciente a relaxar e a se expressar do seu próprio modo. O melhor modo é um ambiente calmo, onde a privacidade esteja garantida. Ali está uma imagem de uma mesa e a pessoa no outro lado da mesa. Não, não é adequado, porque a mesa representa um paredão e quem está no lado de cá escutando representa autoridade e não pode haver autoridade. O outro é anotações. Não se faz anotação na frente do paciente, é proibido fazer isso. Eu tratando de uma psicanalista de outra escola, fazendo uma supervisão para ela, e ela me disse assim, mas eu tomo nota de tudo. Você toma nota na frente do paciente? Sim, mas eu peço permissão para ele. Não adianta pedir permissão para ele. Lá dentro dele, ele não quer que você anota nada dele. Mas aí, às vezes, por uma questão de educação ou submissão na frente do profissional, ele fala assim, pode anotar. Aí aumenta o nível de resistências, de mecanismo de defesa. Garantir que o ambiente calmo, onde a privacidade esteja garantida. Hoje que nós trabalhamos com bastante casos online, eu sempre pergunto ao paciente se onde ele está falando, de onde ele está falando, se existe a possibilidade de ouvir, alguém ouvir a conversa, o que ele está falando, ouvir a nossa conversa. Porque se tiver alguém que possa ouvir, o ambiente não está adequado. O psicanalista não pode ter ninguém no seu lado quando ele está trabalhando um paciente. A mesa atrapalha, serve para reforçar a imagem de autoridade do terapeuta e pode obstruir a observação da linguagem corporal do paciente, nós temos que observar sempre.
Então, nós vamos iniciar a entrevista. Ela deve ser iniciada de uma maneira profissional, uma postura normal, tranquila. Ele se apresenta. E se seu paciente for uma pessoa de mais idade, deve chamá-la de senhor ou pelo sobrenome. Mas pode perguntar, como é que você gosta de ser chamado? Tentar colocar o paciente à vontade no começo, com algum comentário amigável e observações sobre a proposta da entrevista, se for apropriado. É boa prática perguntar como que ele gosta de ser chamado. Eu tenho um caso, o caso do Peter Pan, que eu já contei para vocês. O nome dele, Laudelino Frederico. Aí, o pai e a mãe chamam ele de Fred, e o irmão dele chama ele de Fred. E quando eu perguntei para ele como é que ele gostaria de ser chamado, ele falou, eu prefiro Laudelino. Sabe? Aí, você ouvindo as pessoas falar com ele, ô Fred. Ele não gosta do Fred, gosta do Laudelino. Ora, ele tão somente como Laudelino. Estabelecer essa empatia tão importante. E no começo da entrevista, o paciente espera que o psicanalista diga para ele como é que ele vai proceder. O que o analista diz faz as mensagens não verbais. Produção importante para o progresso da entrevista e podem ter um efeito profundo sobre toda a relação com o paciente. Uma relação colaborativa é a mais promissora em termos diagnósticos e terapêuticos. E para isto, o cliente precisa ter alguma autonomia. Esta autonomia é dada no começo através de uma abordagem não diretiva. Ele começa a falar do jeito dele, quanto ele da forma que ele quer. Às vezes ele está até inventando uma história, inventando uma situação para desviar realmente o que está provocando essa neurose nele. Isso é importante. Então, uma abordagem mais diretiva, que comece com uma pergunta específica e vá passando a outras gradativamente, ela tem a sua utilidade na clínica, mas não é o melhor modo de se começar uma entrevista, que pretende coletar o máximo de informações e, ao mesmo tempo, iniciar uma relação terapêutica entre o profissional e o paciente. O psicanalista tem que estar muito tranquilo. Ele sabe que precisa conseguir isso, mas não pode ter ansiedade para estar conseguindo isso. A coisa vai acontecer naturalmente. O que traz a pessoa à consulta? Esta pergunta, em geral, é suficiente para o paciente começar e continuar com a queixa principal. Por que você está me procurando? Alguns precisam de encorajamento e estrutura para começar. Então, pode-se resumir brevemente as informações prévias sobre o paciente, se essas são conhecidas, ou explicar um pouco mais sobre o processo da terapia, que é um feedback para o próprio paciente. Se o paciente continuar relutante em começar, não se deve assumir a responsabilidade de desenvolver a história. O psicanalista deve deixar claro que, para ele, é extremamente importante como o paciente vê e quer contar a sua história. Às vezes ele tem vergonha de falar das coisas que ele quer falar. À medida que o paciente vai prosseguindo, ouvir, intervir, se torna um processo ativo. Mas muita atenção nas suas intervenções. Tenha certeza de que ele falou o que tem para falar. É como se nós estivéssemos dirigindo. Agora nós estamos no sinal amarelo.
Sinal amarelo vai dar o sinal verde, nós vamos poder caminhar. Uma entrevista aberta não quer dizer bate-papo ou papo-terapia sem objetivo. Isso ele faz com seus amigos no boteco, nas suas horas de lazer, ou com parentes palpiteiros, que costumam chamar de chumbadas, pois arremessam para o fundo verdadeiras âncoras na vida das pessoas. Uma vez que o paciente começa a falar, sinal verde, o psicanalista precisa tomar decisões sobre como participar. Simplesmente ouvir é uma forma maravilhosa de participação. Um aceno de cabeça, a técnica do mugido, né? É uma forma maravilhosa para que ele fique à vontade. Ocasionalmente, quando é desejável mover para um outro tópico, uma pergunta sobre o outro assunto deve ser feita, porque a gente percebe que às vezes ele falou de determinada coisa e está falando de outra, mas nós percebemos que tem algum vínculo com aquilo que ele tinha falado antes. Um dilema comum é fazer ou não fazer uma pergunta clarificadora quando o paciente está falando de um assunto importante. O melhor é esperar para ver se a informação desejada aparece mais adiante na entrevista. Mas se ela não aparecer, então a pergunta pode ser feita. Já no momento que não vai cortar de forma abrupta ao fluxo associativo do paciente e trazer danos à relação terapêutica. Eu ver como é que nós vamos fazer desenvolvimento da anamnese. A primeira frase que o paciente diz após ser estimulado a falar, em geral, contém muitas informações e deve ser ouvida, mas cuidadosamente, com muita atenção. Esta fase não é apenas uma declaração dos problemas do paciente, mas é também uma apresentação de como ele quer ser visto. É um conjunto complexo de pedido de ajuda, da relação paciente com o mundo e da imagem transferencial que ele faz do psicanalista. Ela fornece uma visão preliminar dos mecanismos de defesa. Uma grande quantidade de material vem das primeiras frases. E nós temos que desenvolver a nossa habilidade de estabelecer a empatia. À medida que o paciente fala, a queixa principal, a história da doença atual e a história pregressa começam a se desenrolar. E o terapeuta é uma espécie de viagem exploratória com o paciente. Nessa viagem, o psicanalista vai ajudá-lo a explorar áreas não exploradas antes e talvez fazer conexões e associações ainda não feitas ou pensadas. Então, para estabelecer a simpatia, precisa haver a confiança. Então, um homem que comprou vodka escondido em casa, porque ele não pode ir com álcool, colocou numa garrafinha de água para ninguém descobrir, mas a mãe dele descobriu. Ele já tinha tomado meia garrafa de vodka. Aí ele me contando isso que aconteceu, eu perguntei, mas que legal, né? Então você sabe que você tem essa compulsão por bebida, né? Você tomar um trago, você tem que estar tomando mais outro, mais outro, mais outro. Você sabe disso, né? Eu falei, eu sei sim, é muito forte. Depois, aí você fez com a vodka e com outras bebidas. Ai, se eu tiver na minha frente uma garrafa de uísque, eu tomo ela inteira. Eu falei, mas qualquer uísque? Ah, eu tomo tudo que tiver. Então, mas
Vamos pensar num whisky bom? Eu também gosto de whisky. Eu gosto de um Chivas Regal, 12 anos, um Ballantine 12 anos. Aí ele abriu os olhos. Ah, mas isso aí é top. Aí é coisa muito boa. Aí eu não tomaria tudo de uma vez, não, porque ele é muito caro. Mas é uma delícia. Realmente é uma delícia. Me comuniquei com ele, eu fiquei igual a ele. Perceberam? Outras partes dessa exploração vão consistir na apresentação, por parte do paciente, de material que ele julga importante, seja pedido do próprio terapeuta ou porque o paciente precisa falar esse assunto com alguém, que ele não tem com quem falar determinado assunto. O papel do psicanalista é encorajar o processo para o benefício do paciente e para obter uma avaliação adequada, o que com frequência se consegue seguindo a história que é contada com o mínimo de interrupção possível. Uma regra geral é deixar o paciente falar livremente enquanto informações importantes e pertinentes estejam sendo apresentadas. Então, desenvolver a prática de empatia. Vou contar uma vivência recente, foi em agosto que eu fui lá para o Mato Grosso, a turma no ônibus muito bom. Na parte de baixo do ônibus tinha um barril de chopp, de 50 litros, mesa de jogo, e tinham duas pessoas lá fumando cigarro eletrônico, tomando cachaça e tomando chopp. Bem mais jovem, metade da minha idade. Mas pensei comigo, eu vou viajar com essa turma toda, eu não vou ficar excluído, eu vou me entrosar. Aí, conversando com eles lá, que interessante, sabe que eu também já fui fumante? Eu deixei de fumar, porque eu não quero mais isso. Mas agora essa modernidade tem o cigarro eletrônico. Eu não sei que gosto tem isso. Deve ser muito bom porque vocês estão usando. Aí um deles falou, experimenta. Experimentei. Hum. Aí o outro falou, experimenta o meu aqui, esse aqui tem sabor diferente. Experimentei. Que coisa deliciosa, cara. Muito perigoso, senão eu vou viciar de novo. Muito obrigado, não quero mais não. Vamos tomar uma cervejinha aqui, tá bom demais. Mas é uma delícia, hein? Eu não fui contra, não fui crítico. Estabeleci simpatia com todos eles. A atenção do psicanalista no relato do paciente para intervir com alguma pergunta sobre algo que tenha percebido é bastante importante. Mas uma insistência do psicanalista em uma determinada ordem de procedimento vai interromper as associações. É chato e é invasivo. E aí pode levar à perda de material importante para a psicoterapia breve. Enquanto o paciente está falando, o psicanalista pode colocar mentalmente o material que está sendo mostrado numa perspectiva adequada. Para isso, ele precisa ter o esboço do que é importante para saber sobre a história pregressa, pessoal e familiar. Não se deve esquecer da fase da infância, porque é muito importante para informar sobre como a personalidade daquele paciente foi moldada. Alguns pacientes não se ajustam de modo algum às abordagens abertas. É o caso de pacientes com retardo mental leve, que não são capazes de abstrair e, por isso,
não vão seguir as nuances da entrevista. Com esses pacientes, o psicanalista deve ter uma postura diretiva, fazendo perguntas específicas, mas não muitas. A pressa que o psicanalista possa ter em preencher todos os quesitos pode levar à perda de material importante e, principalmente, dar ao paciente a impressão de que não está sendo ouvido, dificultando a formação da aliança terapêutica. Por isso, o psicanalista vai fazer perguntas sobre determinada fala do paciente. Então, numa primeira entrevista, se o paciente não chegou falando, ele não me conhece ainda, eu pego aquela folha de anamnese, se me permite, eu vou fazer aqui algumas anotações. O seu nome, por favor, seu nome completo, seu endereço, seu telefone, qual é a sua profissão. E eu vou seguindo. Bom, vou dar seguimento a mais algumas perguntas. Como que você... você toma algum remédio? Você já foi a psiquiatra? Você já foi psicólogo? Você já tratou com psicanalista antes? Se em qualquer pergunta que eu fizer, que está na lista da anamnese, ele começar a falar, larga a anamnese de lado. Não dá continuidade, deixa ele falar. Você provocou, portanto, que começa a rolar a associação livre. Sacou? Legal? As situações de emergência requerem entrevistas mais focais, com perguntas específicas que permitam levantar informações suficientes para se tomar uma atitude, indicar ou não uma internação, instituir tratamento ou indicar um psiquiatra. Outra situação que requer abordagem mais diretiva é quando se faz uma avaliação com a finalidade de dar um parecer, o que às vezes ocorre a pedido do profissional encarregado do caso, ou laudo. Neste caso, o foco da entrevista será a questão: o que motivou o pedido de parecer laudo? E cuidado com laudo, cuidado com rótulos que eles trazem. Entrevista com familiares. É um negócio novo agora para vocês ouvir isso, né? Que sempre fala que é individual. Algumas vezes as informações colhidas com o paciente são insuficientes e será necessário chamar familiares ou amigos que possam complementá-las. Mas isto só poderá ser feito se o paciente consentir. Se ele não consentir, não se chama família. Da mesma forma, se um familiar ou amigo pedir para conversar com o profissional, o cliente deverá ser comunicado. O encontro só acontecerá se for aprovado e autorizado pelo paciente. Do contrário, não. Quando há insistências de pais, parentes ou amigos para conversar sobre o paciente, o terapeuta deverá alegar que questão ética não poderá falar sobre o paciente e que somente o fará se o paciente pedir. Não vamos dar informação para a família nem para parentes, de forma alguma. Aí, outro aspecto, atendimento com crianças. Quando se trata de crianças, a anamnese será feita com os pais inicialmente, que são aqueles que podem fornecer dados precisos sobre a criança, desde a gestação até o presente, mas também fornecem dados distorcidos, porque talvez eles queiram se mostrar que eles são bons pais.
então não podemos acreditar muito naquilo que falam. Aliás, o psicanalista, ele está sempre pensando, qual será a verdade? Quando for atender a menor de idade, exija sempre que venham acompanhados pelos pais ou um responsável, sem, entretanto, permitir a participação deles na sessão. Deve ficar esperando fora do consultório. A participação dos pais ou outro na sessão não vai permitir o estabelecimento do vínculo analista e analisando. Aumenta a resistência, ela vai ser potencializada. Nós sugerimos dois modelos de anamnese, um para crianças e outro para adultos. E ainda uma ficha de acompanhamento clínico não é utilizado na frente deles, só na primeira entrevista que você vai anotar aquelas informações básicas, que são modelos para que o terapeuta possa usar em seu trabalho, podendo até melhorar com inserção de dados de cada um, que cada um achar necessário. O início da anamnese deve ser feito informando ao paciente que as informações que estão sendo coletadas serão de uso exclusivo do psicanalista, que ninguém tem acesso, garantindo a ele que nenhuma outra pessoa terá acesso, mas nem por mandato judicial. A anamnese é a história do paciente, e suas anotações devem ser feitas após a sessão, de forma bem resumida, com lembretes de pontos identificados que devam ser trabalhados. Tem por finalidade organizar e sistematizar dados que, junto com o exame do estado mental, que é o exame psíquico, vão permitir a elaboração de hipóteses clínicas e psicodinâmica que irão orientar, então, o planejamento terapêutico. É recomendado que o psicanalista leia sempre a anamnese do paciente antes de atendê-lo, sem a presença dele. E quando vai pedir uma supervisão, também é recomendado que esteja com a anamnese do seu paciente ali, onde você tem suas anotações, para falar com a supervisão. Então, a anamnese é dividida em 6 grandes itens. Identificação, queixa principal, história da doença atual, história patológica pregressa, a história pessoal e a história familiar. Opiniões pessoais do examinador devem ser evitadas. Nós não vamos colocar opinião, não devemos colocar nossa opinião. As anotações devem espelhar o relato do paciente ou de seus acompanhantes. A fonte de dados registrados, bem como a qualidade da informação, devem ficar bem claras. Para isso, deve-se usar uma frase como o paciente informa que, ou de acordo com o relato do paciente, ou de acordo com o relato da mãe do paciente, que informa bem, ou ainda não foi possível colher mais dados, pois o paciente não informa bem. Ou pode anotar se você tem dificuldade também em estar colhendo a informação. A utilização da anamnese servirá para o psicanalista condição de controlar pelo seu trabalho e de orientação, é sua bússola. O que ele fala, isso é importante para a gente fixar o nosso honorário. Nós trabalhamos, merecemos ser pagos e bem pagos. Na anamnese para a criança, vou colocar sempre a data, em todos eles tem a data, nome, data de nascimento, sexo, cor, profissão, endereço, bairro, cidade, telefone de urgência
em nome da pessoa, e-mail, entender como que é a constelação familiar de cada um, quantos irmãos, se ele é do meio, se ele é o primeiro, se é o segundo, pais, histórico dos pais, a inter-relação conjugal. E na anamnese para adulto, uma identificação completa, né? Nome, idade, data de nascimento, RG ou CPF, sexo, orientação sexual, etnia, estado civil, escolaridade, profissão, ocupação atual, naturalidade, religião, crenças, saúde, doenças em família, tipo sanguíneo. Essas informações são preciosas. Queixa principal, problema que motivou a consulta, ou outros assuntos que ele queira falar. Na história da doença atual, quando começou a ter esses sintomas, quando começou a ficar doente, como foi esse desenvolvimento? Quanto tempo dura isto? Eventos temporalmente associados com a instalação da doença, exacerbação ou remissão? Nós estamos falando de doença mental, neurose, doença. Problemas médicos que ele possa ter, problemas socioeconômicos, relações interpessoais, situação escolar ou laborativa, a história patológica pregressa, a história médica que ele lembra, problemas médicos concomitantes, história média pregressa, tabagismo, etilismo, uso de drogas e outros bichos mais que viciam. Na história pessoal, observando a questão do psicossocial, período pré e perinatal. Será que ele sabe como é que foi a gestação e parto? Será que a mãe falou para ele? A principal figura parental, quem é? No período pré-escolar, desenvolvimento psicomotor, primeiras lembranças, período escolar e adolescência, a puberdade, relações sociais, a história escolar, a sexualidade, suas fantasias. Na história familiar, história da doença mental na família, relacionamento com membros da família, a dinâmica familiar, como que funciona a família dele, a situação social atual, religião, fatores religiosos. Aí nós podemos concluir que a psicoterapia breve será usada por decisão do psicanalista diante de cada situação que pode surgir numa consulta. Não é um padrão. E cada sessão sempre é uma nova sessão, que eu sempre falo isso, cada sessão é uma caixinha de surpresas. Ficou claro, minha gente? Muito obrigado pelo nosso aprendizado de hoje e pela participação. Amanhã, 19h45, a segunda parte, psicoterapia breve. Eu vou então retirar os slides para que nós possamos conversar um pouquinho. Ok, à disposição. Quando um paciente, já que a gente falou da vida, né? Vida e morte ali, no caso do nosso conhecido ali que se matou, né? Se ele estivesse em análise e ele falasse isso, que ele estava com desejo de se matar, se programando e tal, poderia chamar um familiar depois para falar isso? Não, Os familiares? só se ele autorizar. Então, perguntar para ele se poderia. Se você achar que realmente vai ser necessário, mas aí é bom, antes de fazer isso, pedir uma supervisão.
Pedi para ele. Ah, tá. Até porque O poderia exercício que ficar. nós fizemos, Violando. o exercício que nós fizemos, Poderia afastar ele também, né? usar em determinado momento, quando você perceber que vai utilizar. A gente não usa constantemente, não, tá? Como? O O exercício, meu. o exercício que nós fizemos da morte não se usa Hum. constantemente, não. Ah, com o paciente, não. Sim. Poucas Não, vezes. mas eu não. Não, não. Mas se porventura ele tiver um vínculo a ponto dele colocar isso, que essa angústia dele tá tão forte, que se ele possa, né, de repente ele venha com esse Ele vem desejo, vamos dizer manifestando o assim, né? desejo de morrer, é isso? É, eu estou programando, tal, eu não, enfim, possa E passar, de repente, pedir a ele, né, se ele permite conversar com o familiar. não é o caso, Uhum, tá? Porque se ele fala assim, mas a minha vida está sem sentido. Ele começa a contar as lamúrias dele, deixa ele contar, depois que ele termina de contar, uhum, aí você pode pontuar. Você já pensou em se matar? uhum, Com naturalidade. Ah, uhum, já pensei sim. E quando você pensou em se matar, você construiu algum planejamento? Como que seria isso para você? Sem censura, se interessando, nem desejo de morrer, de se matar. Então, como é que você pensa em se matar? uhum, Aí você entra no mundo dele. Aí ele vai receber um impacto, porque se você chamar a família, nossa, ele pensa em se matar, tal, vai ser um escândalo. Vai ser terrível. uhum. Então, não pode envolver Ele a nunca família. mais volta, né? É, vai aumentar mais aí, aí ele vai se fechar. É quando o cara fala, nossa, eu tô com vontade de fumar uma maconha. Putz, é tão gostoso assim, cara. Qual o gosto que tem? Como que é o efeito disso aí? Pô, deve ser legal, hein? Para você ter essa vontade toda, deve ser muito gostoso. Aquilo que eu fiz com os caras no ônibus. Deve ser muito gostoso. É, sim, tal, tal. Sim, só que depois você sabe que tem o prejuízo que vem depois do uso, né? E tem outro aspecto também, se a gente entra no consumo de droga, nós vamos estar alimentando essas quadrilhas que andam por aí, né? Porque eles são os traficantes, estamos dando dinheiro para eles. Aí você começa a trabalhar a conscientização, mas não censurar. Não vamos censurar de forma alguma. Como o cara que tomou a vodka e que então eu entrei no mundo dele, ele foi para o uísque, eu falei, que delícia que é um uísque bom, né? Ai, Percebe? uhum, E aí sim, eu conversando com a mulher dele, que também me falou dessa questão, eu não falei para ela que ele falou para mim. E também não falo para ele o que ela falou para mim. E que ela encontrou atrás do sofá uma latinha com uma bebida. E que outro dia encontraram também a garrafa de água que estava com vodka. Tá, e o que é que você faz? Eu fico com raiva. Aí eu xingo ele. Outra vez! Isso dá resultado para você? Não, não dá resultado, ela disse. Ele fica puto da vida comigo, porque eu estou censurando ele. Legal.
Você já pensou num modo diferente de você agir com isso? Como assim? Talvez, se você achou uma bebida, ao invés de ir dar bronca nele que você achou uma bebida escondida, você pode falar para ele, se você quiser, olha, eu encontrei essa bebida aqui, é sua, né, que eu sei que você gosta. Você quer que eu guardo para você? Ou quer ficar com ela? Você desmonta a pessoa com essa atitude. Ele está esperando a bronca, você não vai com a bronca, você vai com amor, entrando no mundo dele. Você quer que eu guarde para você? Aí quando você quiser, você me fala que está guardado aqui, eu pego para você. Não precisa esconder de mim. Viu como muda o panorama? A droga é a mesma coisa. A questão é mudar atitudes atitudes espontâneas que saem das pessoas. O psicanalista não pode ter atitude espontânea, ele tem que ter inteligência para lidar com isso, conhecimento para saber empatizar, para entrar no mundo da pessoa, para poder levá-la, dirigir ela para um caminho melhor, mostrar para ela que ela pode. E bastante comum, que uso muito em terapia, em que a pessoa vem e fala do outro, aí continua do mesmo jeito, passando e passando, continua do mesmo jeito. Aí de tanto reclamar, caramba, será que você pode pensar uma coisa? Será que você é capaz de imaginar como é que você vai estar daqui a 5 anos? Ou daqui a 10 anos? A pessoa leva um susto. Ah, eu não quero estar como eu estou hoje. Sim, legal. Mas você pensa em fazer alguma coisa diferente para você não estar como você está hoje? Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fez, nada vai mudar. Vai passar o tempo, vocês vão estar do mesmo jeito ou talvez até pior. Percebe? Ficou claro, minha gente? Algo mais? Alguma outra observação? Outra pergunta? Professor, a psicoterapia em grupo é realizada em grupo, assim, existe essa possibilidade ou Olga, análise em grupo? o seu áudio aí ele está dando eco. É, eu não sei como é que eu arrumo, pior é isso. Mais perto do microfone, por favor. Pode falar, Gabi. Eu ouvi o que ela falou. Ela perguntou sobre a Ah, psicoterapia em grupo. isso aí. Psicoterapia em grupo, se é aplicado, se é utilizado, se é É possível. aplicado. A psicoterapia de grupo, você precisa ter uma habilidade muito grande com isso. Fazer com que as pessoas possam falar, sem pontuar, nada disso, só ouvir. Existe uma organização que não é bem organizada, mas são voluntários, que geralmente isso é realizado por algumas atividades religiosas. Eu conheci essa atividade, foi na Igreja Católica, mas eu sei que tem outras igrejas também, que chama-se Amores de Gente. Uhum, Vocês conheço. podem procurar Amores de Gente, vocês vão encontrar. Ali é terapia de grupo. É para usuário de droga, né? Bem, Não só de droga, de tudo. é Vício, de tudo. Porque lá vício, em Jaraguá do Sul, eu participei de algumas reuniões assim sobre já e era participou. eles atendiam
Eles atendiam os nossos adolescentes em conflito com a lei, que a maioria era usuário de droga, né? A grande Sim. maioria. Aham. A droga E ilícita, daí, a droga lícita e é, também os vícios que a pessoa possa ter. uhum, E terapia de grupo. Por que está numa entidade religiosa? Porque a entidade religiosa vai entrar com o superego, com orações, nesse sentido, né? uhum, Nós não vamos entrar com orações. Nossa, é o tete a tete, é diferente. Mas as orações levam alívio, né? Aí talvez a oração, a submissão a um superego, a um Deus, pode ajudar, uhum. É, bem nesse que sentido. essas comunidades de recuperação para usuário de droga, né? Adictos, Adictos. é, eles, a maioria desses lugares são igrejas, né? A católica, mas a maioria é igreja evangélica, né? Mas ela Que tem um fim condena, né? lucrativo, né? Bastante. Eles dizem que não, mas Sim, ela tem fim lucrativo. tem, O que tem interessa sim. ali é o lucro. Nós lá, a Secretaria de Saúde, né, que pagava. A maioria lá, a Secretaria pagava. E aí eles tinham cultos lá dentro, assim, atividades laborativas, mas era sempre assim a leitura da Bíblia, visitas do Sim, leitura da Bíblia, pastor, né? do Enfim, pastor, também a fala de um bem, psicólogo e tal. bem, bem É, trabalhado o superego mesmo. pode amenizar a situação. É, É interessante. sim, alguns adolescentes conseguiram superar. Assim, Uhum, eu conheço alguns que estão, como dizem eles, limpos até hoje. uhum. E quando também o caso é crônico, na questão da droga, existe também o resgate. Equipes preparadas de entidades que tratam com dependente químico, que tem resgate, porque a pessoa não quer ir. Uhum. Então, vai lá de madrugada, a pessoa está dormindo, chega lá, dá uma injeção, coloca ela Ah, praticamente, sim. bota dentro de um carro e leva para o local de tratamento. Em São Paulo até fizeram isso, né? Aham. Tem várias empresas fazendo isso. É. No caso, que eu trabalhei durante 16 anos com adolescentes em conflito com a lei, né? Município de Jaraguá do Sul. Então, com adolescentes, a internação, assim, quando o adolescente tinha já reincidido várias, né, várias vezes e os atos infracionais eram sempre com envolvimento com droga, né? Então, daí existia a medida socioeducativa para internação, né? Daí, de forma compulsória, o adolescente ia. Aham. E teve muitos que foram, assim, e conseguiram ficar o tempo. Esse o tempo mínimo era 9 meses, na época, né? Não sei como é agora. E, e para muitos deu certo, sim. Uhum. E também tem outro aspecto, que ele é levado à força, né? Então, E fica lá no mínimo 30 dias. Ele não quer voltar lá, que não é bom. Ele não tem liberdade. esse de morador de rua? Não. Não, não é morador de rua. A pessoa envolvida com droga, onde a família contrata o resgate para levar para uma Ah, clínica, tá. uma Resgate. Aham. internação, uma internação à força. Ah, sim. Aí ele faz de tudo lá para ficar História. bonzinho, para ver se em 30 dias deixa ele embora, mas ele não trabalhou essa questão pessoal dele. Ah, sim. Daí não funciona, né? Não funciona.
Morador de rua já é outra história. Morador de rua é São débeis o mentais. direito de ir e vir. Esses são débeis mentais. Eles têm problemas psicóticos. A vida para eles é a rua. Não querem É. sair. Ah, sim, já é a última instância, né? A família já. Na verdade, eles contam que eles escolheram essa vida, porque em casa eles não conseguiram ficar com Eles família, com filho, gostam dessa vida desse jeito. esposa. Liberdade, compromisso com nada, sem ordem, nada disso. É, Sem obrigações nenhuma. sim, É um ser humano também, né? sim, Mas eles não querem uma casa, não querem ficar num lugar legal, nada. não, Quer ficar na rua e são felizes daquele jeito. é. Ok? Algo mais? O professor, só perguntando em relação ao morador de rua, é a ausência do superego, é um id muito é, pulsante, porque eles lutam por essa liberdade, né? Sem regras, Ele é id. id É, total, né? Ele é id, ele é id, ele é id, ele é id. Então, eles estão num quadro psicótico, não tem superávit. Eles estão só no princípio do prazer. E quando a gente observa que tem esses grupinhos eles se encontram, se reúnem, né? Se atraem. E aí ficam lá, ficam na porta do supermercado, pedindo um pão, pedindo uma moedinha. A gente vê cada puta homem forte lá, não trabalha. sim, Mas é um cara Isso, realmente, então, é um doente, né? Então a gente olha para aquilo, é, mas não devemos alimentar, né? isso é tão pulsante porque até a sexualidade é explícita, né? Sim, Tem um conhecido meu mesmo que estava falando que deixou um colchãozinho assim num lugar que não devia. Aí, a hora que viu, tinha dois lá deitados no colchão, no meio da rua, sim. né, na sexualidade deles lá. E aí é realmente a falta de superego, totalmente, né? é, Não tem higiene nenhuma, não sabe como é que aquilo não fica doente com outras coisas, com outras pragas, né? Porque é o dia inteiro tomando pinga, pinga mais vagabunda que tem. E eles estão juntos, eles estão numa alegria, estão rindo, estão brincando. Estão fora da casinha, são pessoas psicóticas. Mas não é aquele psicótico agressivo. Eles são psicóticos e aí você dá alguma coisinha para ele, ele fala, ô abençoado, faz aquela cara de coitado, né? Ô abençoado, dá uma moedinha para mim, para eu tomar um café. Está cansado de ouvir isso, né? oi? Está cansado de ouvir isso, né? Para no semáforo, vem lá com aqueles caras, Ah, sim. Aqui em Itajaí tem muito mais que Jaraguá. vem Nossa, com aquele cara assim, fazendo sinal assim. É para comida. Fica lá o dia inteiro fazendo isso. é, Ai, muito, né? E tem gente que vem do Brasil todo e tem os daqui também, né? Que não, Ah, que isso tem ficam no na rua mundo, por opção mesmo. isso tem no mundo todo. Sempre existiu na humanidade. é, Os mendigos, né? Sempre existiu. Não é um volume muito grande, mas tem. São pessoas realmente fora da casinha. é, Aí tem grupos religiosos que querem fazer uma boa ação. Aí de noite saem para levar o sopão, né? E sim, por que vai se incomodar? Se ele pode dormir onde ele quer, aonde ele quiser, e as pessoas vão levar comida para eles, que maravilha! Para que trabalhar? As pessoas ficam com dó das coisas, não é assim? é. Princípio do prazer, exclusivamente princípio do prazer. Gabi, fala alguma coisa, Gabi. Só escutando.
Não, Mas, muito boa a aula, muito boa mesmo. Tá ficando cada vez melhor, assim. Agora parece que a gente começa a entender um pouco melhor as coisas. Antes, no começo, estava tudo meio buscando a teoria, mas agora está se encaixando, tá bem legal. ok, gente. Amanhã continuamos, então. Tem mais aí? Sim. Uma ótima noite, bom descanso. Boa noite. Obrigada, igualmente. Boa Boa noite. noite, Boa até noite, amanhã. turma. Tchau, Gabi. Um grande abraço. Tchau, boa noite.